Ainda não, professor. Estamos finalizando algumas coisas aqui. Ok, o Jorge está entrando também já em aula. Grupo 2, podemos começar? Professor, ainda estamos esperando o grupo entrar aqui inteiro também. Grupo Uma 3. dúvida, professor. Oi. Rapidinho, só para confirmar. Precisa do grupo inteiro na sala para apresentar ou se alguém entrar? É importante porque vocês vão apresentar, né? Eu creio que se tiver alguma dúvida, vocês tendo o respaldo do grupo, acho que é importante isso, Bruno. Entendi, tudo bem. Grupo 3, Marcela, Ana Beatriz, Letícia, Nicole, Júlia, Natália. Professor, só está faltando a Nath para completar o nosso grupo, mas ela já tinha avisado a gente que ela ia participar de uma reunião, que até o chefe dela desceu de São Paulo e tudo mais. E aí ela avisou a gente que ela ainda não consegue entrar, mas a gente pode fazer, sem problema. Então vamos começar com vocês, por favor, não tem problema. Motivo de trabalho é um motivo bem definido aí. Professor, eu vou te mandar no WhatsApp o nosso slide para abrir, tá bom? Só um minutinho. Ok. Recebido aqui, grupo 3. Já está nas mãos aqui. Deixa eu fazer uma sugestão, tá? Vocês sabem que o marketing pessoal ele é parte essencial hoje, né? Vocês sabem que é importante que você tenha, como que eu posso dizer, uma imagem positiva perante o mercado de trabalho, perante os colegas e tudo mais. Tentem na apresentação fazer o seu melhor. Qual que é a ideia? É que você traga, é como se você estivesse vendendo. Eu acredito nisso que eu estou apresentando. Eu vou vender isso para vocês. Eu quero ver esse brilho nas apresentações, tá? A ideia é preparar vocês para o mercado de trabalho, que eu não tenho dúvida. Quando você tem um bom marketing pessoal, as portas elas ficam mais tempo abertas para vocês, tá? Pode sim, Bruno. Grupo 2, então, é o segundo a apresentar, ok? Grupo 3, quando vocês quiserem, eu coloco aqui. Para mim, pode colocar, prof. Ok. Me avisem quando for para passar, ok? Já está nas mãos. Pode passar. Pode passar. Leiam a primeira parte, turma. Com afinco, com vontade. Posso começar, professor? Por favor. Tá. O nosso grupo, a gente vai falar sobre as estratégias competitivas genéricas de Michael Porter e a relação dele com a palestra do professor Júlio César, né? Que foi ministrada semana passada. Pode passar, professor. Então, no trabalho que a gente fez, a gente explicou, né, o que é a liderança de custos, o que é a diferenciação e o que é o enfoque, né? E com isso, além da nossa explicação, a gente traçou alguns paralelos desses temas com o que o professor Júlio citou durante a palestra, né? E nas próximas slides a gente vai
citar esses paralelos que a gente fez, né? Que a gente pesquisou e analisou. Pode passar. É a liderança de custos agora. A Letícia que vai começar. Boa noite, professor. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a liderança de custos e um pouquinho sobre a palestra do professor. A liderança de custo, ela é obtida através da capacidade da empresa fazer com que o seu custo seja inferior ao dos concorrentes, e ela é através de uma produção padronizada, a escala, a tecnologia patenteada, o acesso preferencial às matérias-primas e o controle das despesas no geral, sem comprometer a qualidade dos produtos e dos seus serviços. E um produtor de baixo custo, ele deve descobrir e explorar todas as suas fontes de vantagens de custo. E com isso, se uma empresa alcançar e manter a liderança global de custos, ela consequentemente atuará em cima de uma média de atividade. E a palestra do professor Júlio Raimundo foi conversado em relação à China e o Brasil. E como a gente sabe, a China ela é reconhecida mundialmente por ter uma mão de obra barata, até mesmo pelos métodos utilizados pela indústria chinesa. E o governo do país, digamos que se aproveita dessa pobreza do país para usar as pessoas como trabalhadores. E já sobre o Brasil, a gente possui também um nível de pobreza parecido, mas o que diferencia da China é que essas pessoas não são usadas para trabalhar na produção industrial ou que elas possam ser exportadas pela gente. É isso. Pode passar, professor. Boa noite, professor. Eu vou falar sobre a diferenciação e a relação com a palestra. Bom, a diferenciação ela é uma estratégia utilizada por uma empresa que procura ser única no mercado que ela tem como objetivo de atuação. E ela é uma empresa que ela é valorizada pelos seus compradores, porque ela seleciona um ou mais atributos que muitos compradores numa indústria consideram importantes e ela se posiciona exclusivamente para atender essas necessidades deles. Então, isso faz uma troca, faz com que ela seja recompensada por ser única com um preço acima do mercado. Agora, levando isso para a relação da palestra com o professor Júlio, o Brasil, ele sempre valoriza e paga mais caro por produtos e marcas internacionais. Por exemplo, a gente valoriza muito a Apple, a Samsung, entre outras marcas. E o professor Júlio também exemplificou outros dois países, que é a Itália, ela tem um nome muito forte na moda. Tanto é que Milão é considerada a capital da moda e, tipo, eles são referências no mundo. E também a China, porque a China, ela pode ser não, tipo, um país de primeiro mundo em muitas coisas, porém, elas fornecem produtos para essas marcas, que são supervalorizadas, produzirem. Ou seja, ele é um país que atua como montadora e produtora de peças e tecelagens, por exemplo, para grande parte dos produtos que são considerados premiums. E eles lucram também com isso. E, além disso, eles também têm grandes produtos que são referências no mercado, como o Xiaomi, por exemplo. Agora pode passar, por favor. Ok. Só um minuto. Já está. Bom, vou falar sobre o enfoque e a relação com a palestra, considerando... Peraí, que fechou. Ai, droga. Considerando duas variantes, sendo o enfoque nos custos e a diferenciação focalizada, o enfoque nos custos, a empresa procura uma vantagem de custo em seu segmento-alvo. Já na diferenciação focalizada, a empresa procura, como o próprio nome já diz, a diferenciação em seu segmento-alvo. Em ambas as variantes, a estratégia recai sobre o foco, ou sobre as diferenças entre focalizar um segmento ou outro. Na diferenciação focalizada, a empresa identifica um segmento de mercado específico e então cria um programa de marketing para atrair esse segmento. Já no enfoque nos custos, ela escolhe um alvo restrito em que a empresa atenda às necessidades específicas de um determinado grupo, oferecendo assim algo exclusivo para o cliente.
Trazendo isso para a palestra, a gente tem, como a própria Júlia falou, a China como exemplo. Ela pode ser tanto a montadora ou a produtora de uma mercadoria europeia, americana, quanto a fabricante própria. O enfoque pode ser tanto ela fornecer, montar um iPhone em seu território, quanto produzir uma máquina, um produto de plástico para ser vendido na 25 de março. Pronto, pode ir o próximo. Pronto. Então, alguns pontos destacáveis da palestra, né? O conceito é de ser adaptável para analisar qual vai ser o mercado mais conveniente. O Brasil, ele aceita os produtos de plástico produzidos na China porque ele não possui uma fábrica e a tecnologia suficiente para isso, né? E foi possível analisar vários pontos que o professor Júlio citou, né? E principalmente pelo fato do Brasil fazer a fotossíntese para o planeta. A China e o Brasil são completamente opostos em milhares de aspectos, né? O Brasil faz a fotossíntese, ele produz vários soja, ele produz os minérios de ferro, produz celulose, tudo que significa de matéria-prima para poder exportar para o planeta, né? É tratado como se fosse uma fazenda mesmo. E enquanto isso também o Brasil não tem nem os fertilizantes e nem o maquinário necessário para fazer essas coisas. Então a China já vem no outro lado, que é um país mais industrial. Ele pensa tanto no maquinário para produzir os seus produtos, né? Tanto na mão de obra e tanto na inteligência, para as pessoas poderem criar todo o maquinário que vai ser necessário, né? Pode passar o slide, por favor. Então, aí a gente quis traçar um paralelo para provar isso que a gente está falando aqui, né? Que foi na ferramenta que o professor Júlio citou durante a palestra, que foi a Comex Stat, e que no montante total, o Brasil ele ganha mais nas exportações para a China, mas são produtos que são facilmente ameaçados por mercados substitutos em qualquer crise de relação, porque são produtos que são de fácil acesso com um outro país, né? Já o Brasil, ele não consegue sozinho, entre aspas, assim, se livrar da dependência da China. Pode passar também o slide, por favor, que aí é o outro lado. Porque são equipamentos de telecomunicações, são peças e acessórios, são os próprios fertilizantes, são as peças das máquinas que ele precisa. Então, são produtos de valor agregado e que são industrializados, que vai causar muito mais dependência por parte do Brasil do que por parte da China, né? E a gente quis citar isso porque a gente analisou, né, que a China possui muito mais enfoque, possui muito mais liderança de custos e diferenciação em relação a muitos outros países, principalmente o Brasil, e que é necessária muita organização, um pensamento diferenciado, para que a gente consiga se transformar minimamente similar à cadeia de produção da China. E agora a Nicole vai concluir o trabalho. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Concluímos assim, então, como a Ana havia falado, que ao analisar o mercado entre o Brasil e a China, os produtos exportados pelo Brasil é o setor de insumos básicos, seja ele o café, a soja, a carne bovina, ou seja, eles são produtos que podem ser substituídos em qualquer crise de relação comercial entre os países. Outro ponto também é que a China ele é um país que consegue produzir em larga escala, porque a sua produção é muito barata, a mão de obra acaba sendo muito barata e resulta em direito de leis trabalhistas flexíveis, ou seja, gera uma mão de obra, como eu havia falado, barata, de baixo custo e pouquíssima carga tributária. Outro ponto também é que os nossos empresários, cabe eles a fazerem uma pesquisa de mercado, conhecer a forma de produção chinesa
e participar de feiras, e aprender também o idioma chinês e criar relacionamentos com seus clientes chineses e assim por diante. Aconteceu uma troca. Acabamos, professor. Ok, turma. Congratulations pelo trabalho. Deixa eu só abrir aqui para ver vocês. Gostei muito da apresentação de vocês, só queria corroborar com alguns assuntos importantes, tá? Eu até acabei anotando aqui. Quando vocês falam em liderança em gastos ou liderança em custos, a gente tem que pensar sempre em economia de escala, tá? E lembro que sempre que eu falo em economia de escala com vocês, eu falo sobre quem é que paga menos no extrato de tomate. O Carrefour ou a padaria da esquina? Quem paga menos? O Carrefour, porque ele compra em grande quantidade. Isso é economia de escala. É isso que a China tem também devido à mão de obra barata, tá? Então, quando falar em liderança em custo, você está falando em escala de produção. Escala de produção vai trazer um custo menor por produto produzido, fabricado. Tudo bem? Quando se fala em diferenciação, muda a chave. A empresa, quando está posicionada em diferenciação, ela tem o foco dela na qualidade. O custo fica em segundo plano, é parte essencial também. Todavia, o foco dela é na qualidade, entregar valor ao cliente. Quando eu falo em valor, vocês já ouviram falar do conceito chave, né? Já falei para vocês desse conceito. Coloquei aqui no chat. Já ouviram falar do conceito chave? Grupo 1, 2, 3 e 4, 5, tanto faz, tá, turma? Agora é para todos. Nunca ouvi falar, professor. Tá. Também não, prof. Tá. Chave C. Eu vou colocar aqui parte dele, tá? Conhecimento. O C é de conhecimento, tá? O H é de habilidade. O A é de atitude, que é a parte principal deste conceito. Conhecimento, habilidade e atitude. Quando a empresa tem o conhecimento, tem habilidade e faz, ela vai ser diferente. Ela tem uma tendência de trabalhar em diferenciação, porque ela vai entregar valor. Valor entregue, que é o VE, que é o final ali. Conhecimento, habilidade, atitude. O valor entregue. Agora, trazendo isso para vocês, para a vida profissional de vocês. Lembram que eu falei que o marketing pessoal é parte integrante? Utilizem esse conceito-chave na vida de vocês. Ter o conhecimento, que é o que vocês estão buscando aqui na faculdade. Ter a habilidade de fazer alguma coisa. E, por fim, tomar decisões, atitude. Eu até transformo essa palavra final, atitude, em verbo. Atitudionar. Fazer alguma coisa. É a parte principal, ok? Desse conceito-chave. Porque quando você tem um conhecimento, habilidade faz, certamente você vai entregar valor. Valor entregue. Então, diferenciação é isso. É entregar valor ao cliente. E aí a empresa ela tem aí foco na qualidade. E este foco na qualidade traz o tal do preço prêmio. Lembram do preço prêmio? Sim, prof. Grupo 3 agora, lembram do preço prêmio? Sim. Show de bola. E aí o enfoque é um ou outro, né? Você segmenta o mercado, escolhe um ou outro, e vocês relacionaram bem aí a palestra do professor Júlio. Acho que a maioria dos grupos vai falar bastante sobre a China. A China, em algumas partes dela, o processo industrial é pensado. Na China tem o tal do porto indústria. O que é o porto indústria? As indústrias estão do lado dos portos, as indústrias com fins específicos de exportação. Então, o custo com transporte é baixíssimo. O custo com mão de obra na China já é baixo e já não existe custo com transporte. Imagina que capacidade competitiva gera para a China
esse porto indústria. Beleza, grupo 3? Parabéns novamente. E agora só uma pergunta para finalizar tudo, grupo 3. Nas mãos de vocês agora. Falem para mim e para a classe, para os seus colegas, o que vocês cresceram com essa atividade. O que vocês falam, poxa, professor, foi isso aqui. Vocês têm essa percepção? Sim, professor, eu consegui perceber que o Brasil é um país um pouco atrasado industrialmente falando. A gente tem potencial, a gente é um país bom que se tivesse um investimento, a gente teria muito retorno positivo. É muito triste saber que um país que é tão bom é tão mal aproveitado. Consegui Além da organização também, né? Isso, com certeza. A China tem milhares e milhares de pessoas, bem mais que nós, e poderia ser um país bem mais pobre por conta disso, porque tem governos que não dão conta, né, de tanta população, e mesmo assim é um país que está se desenvolvendo e se tornando uma potência. A parte boa da China, sim, tá? Mas a China também tem suas mazelas, tá? Concordo com você. Falta vontade política no Brasil, tá? O Brasil, ele tem, infelizmente, aí uma história muito ruim de corrupção e de pessoas que vão lá para cima só para tentar olhar algumas partes da economia e também algumas partes essenciais a essa pessoa, vamos dizer assim, tá? Então, professor, eu lembro que acho que quando eu estava no primeiro semestre, o professor, acho que foi o professor Nardi que estava conversando com a gente, falando sobre as ferrovias no Brasil, como não é investido nesse tipo de transporte, né? Que tem construções pela metade pelo Brasil, porque não são usadas, não estão feitas de acordo para poder circular um trem ali. Entende? E isso veio na minha cabeça durante esse trabalho. Exato, Ana Beatriz. E uma fala também que o próprio professor Júlio falou, né? Que o Brasil vende insumos, né, em matéria-prima para comprar o produto pronto por mais caro, sabe? Se a gente tivesse esse poder aquisitivo de indústria, a gente não precisava passar por isso. A gente já tem a matéria-prima aqui e a gente mesmo iria produzir e vender. A gente não teria tanto gasto de importar e pagar muito mais caro. Bem falado, Júlia. Para vocês terem uma ideia, a Suíça é o maior exportador, um dos maiores exportadores de chocolate do mundo e não tem um pé de cacau lá na Suíça. Marcela? Não, então, isso me deixa, assim, eu estou estudando Comex há 2 anos e sei que esse problema já é de muito tempo atrás. Se o pessoal tivesse começado a investir, sabe, para vender realmente o produto final e não só a matéria-prima, se tivesse começado a investir há bastante tempo, acho que hoje a gente já estaria num patamar muito maior. Perfeito, em 2 Marcela. anos é uma coisa que podia ter sido feita há bastante tempo atrás e que hoje eu poderia estar colhendo os frutos, talvez, sabe? Bem observado. A Ana Beatriz falou aí de malha ferroviária. O Brasil tem algumas malhas ferroviárias e tem diferenças de bitolas. Olha que loucura isso. Ou seja, uma locomotiva que anda por um tipo de trilho não anda no outro. Aí tem que fazer baldeação da carga e tudo mais. Eu não sei se no mundo acontece, acho que é só no Brasil que acontece isso. É coisa mal feita, né? Mal feito. Assim... Sem padronização, né? Perfeito. Grupo 3. E assim, é uma coisa que o Nádia tinha comentado também, a ferrovia é o único modal que consegue, tipo, ir bem em qualquer clima. Tá nevando, a ferrovia continua, tá chovendo, continua, sabe? E assim, poderia ajudar a gente bastante. E a gente usa o quê? 60% do modal rodoviário, que é o pior modal também para se ter, porque a estrada do Brasil não é boa, aí tem muito furto, então, assim... Boa, Marcelo. O modal rodoviário no Brasil ele é viável até 500 quilômetros, tá? No Brasil, nos Estados Unidos até 750, devido à malha rodoviária que temos, tá? Na minha visão, já que não temos transporte ferroviário, o Brasil, uma grande oportunidade de redenção em termos de transporte no Brasil é a cabotagem, ok?
o Brasil ele é circundado por mais de 7.500 quilômetros de costa marítima. Então, a cabotagem deveria, e parece que o governo está criando aí a BR do mar, né? A ideia é favorecer exatamente isso, as transportações via marítimo. Para vocês terem uma ideia como isso é difícil no Brasil, vocês sabiam que para você desembaraçar um produto de cabotagem equivale um pouco aí ao comércio internacional? Só que na hora de pagar o combustível, o navio vai ter que comprar o combustível e pagar o preço aqui dentro, não o preço internacional. Isso é um absurdo. Você não consegue dar foco e projeto dentro de um sistema de cabotagem. E mais, todas as atividades econômicas do Brasil estão a 200 quilômetros da costa, a maioria delas. Só não Manaus. O restante, a grande maioria, está a 200 quilômetros da costa. Então, a cabotagem poderia ser e deve ser, porque custa muito você criar hoje uma linha férrea. A cabotagem não custa nada, o mar já está aí, basta colocar o navio e trafegar. E desburocratizar o sistema. Grupo 3, gostei muito do trabalho de vocês. Acompanhem lá o portal que eu vou colocar a nota assim que abrir a possibilidade de colocar. Mas gostei muito do trabalho de vocês e da junção que vocês fizeram. Parabéns a vocês. Muito obrigado, professor. Obrigada, professor. Grupo 3. Obrigada, professor. Grupo 2. O Bruno pediu, está nas mãos de vocês, grupo 2. Boa noite, professor. Você pode colocar o slide que eu mandei lá no grupo, por favor? É esse que tá o slide, tá? Não é o PDF, não, é o Não, o PDF é o PowerPoint trabalho. mesmo, né? Isso. Só um segundo. Boa noite, professor. Boa noite. Só um segundo que eu estou... Cinco forças de Michael Porter. Só um segundo que ele não está aparecendo aqui. Só abrir novamente. A second, please. Grupo 2 está nas mãos de vocês. Obrigado, professor. Dá para me ouvir bem? Sim. Beleza. Boa noite, pessoal. O tema do nosso trabalho é uma pesquisa sobre as 5 forças de Porter e com essa pesquisa relacionar as forças com o conteúdo ministrado pelo professor na palestra que a gente teve na semana passada. Pode passar, por favor, professor? Antes de explicar essas forças e fazer a relação com a palestra, eu vou falar um pouco sobre quem é o Michael Porter. Ele foi um renomado professor de Harvard e também foi o fundador da empresa Monitor Group, que é uma empresa privada de consultoria de gestão estratégica. O Michael Porter desenvolveu esta análise estratégica das 5 forças baseadas nas necessidades que a análise SWOT possuía. Para quem não conhece, a análise SWOT é uma técnica de planejamento estratégico que é utilizada para auxiliar as pessoas, organizações a identificar as forças, as fraquezas, oportunidades e as ameaças relacionadas à competição em negócios ou planejamento de projeto. Basicamente, as 5 forças do Porter funcionam como um pilar para a empresa. A ideia é que, caso algum pilar seja modificado, a empresa precisa reavaliar todo o seu posicionamento, todo o posicionamento estratégico no mercado. E mesmo com a mudança desses anos todos, o modelo das 5 forças de Porter continua sendo muito utilizado em grandes empresas mundiais. Utilizam dessas forças em uma empresa que afeta a sua capacidade para servir os seus clientes e obter os seus lucros. Pode passar, por favor, professor? Vou falar agora sobre os pilares, as forças de Porter. A gente tem como a primeira força a ameaça de produtos substitutos.
A ameaça de produtos ou serviços substitutos é aquela que a competitividade de um tal mercado é influenciada até mesmo por um produto ou um serviço que não faz parte dele. Ela mostra para as pessoas que elas precisam ficar atentas não só nas empresas que produzem o mesmo produto ou serviço, mas sim as empresas de outros setores que não vendem o mesmo produto. Porém, por mais que as empresas não vendam o mesmo produto idêntico ao seu, elas podem vender um produto que pode substituir o seu. E aí que está o problema. Produtos que atendem a mesma necessidade do seu produto ou serviço que você vende, e se alguém fizer alguém o melhor, pode substituir o seu. Isso pode prejudicar muito, impactar diretamente o seu negócio. Agora, fazendo a ligação dessa força com o conteúdo que a gente teve na palestra, a gente pode pegar como exemplo o caso do iPhone, que o professor Júlio citou. Todo mundo sabe que os produtos da Apple têm uma qualidade absurda, mas todo mundo também sabe que o esmagador motivo das vendas é justamente o desejo das pessoas. A vontade de ter um status que é definido pela sociedade é maior do que a própria necessidade do aparelho. A gente cita esse exemplo na força de ameaça de produtos por causa de quê? A gente tem muitas outras marcas de celulares revolucionando o mercado, revolucionando tudo. E mesmo tendo a mesma função e o aparelho ser praticamente idêntico, eles só vão ser diferenciados apenas pelo preço. Pois tanto a Apple como a Samsung pode suprir todas as necessidades e utilidades que o aparelho tem ou possa ter. Sendo assim, a diferença estará a ser definida no marketing. E caberá, por exemplo, à Apple, nessa situação, conseguir transformar a necessidade do cliente em um desejo. Só assim eles vão poder continuar forte no mercado. E é isso que eles vêm fazendo há muito tempo. Porque um celular, tanto da Apple, como da Samsung, como da Xiaomi, os três têm a mesma funcionalidade, têm a mesma capacidade, só que o que diferencia no fim é o status. Então, a Apple tem a incrível capacidade de transformar a necessidade das pessoas em desejo. E isso, para mim, é o maior diferencial da Apple. Agora, se o senhor passar, por favor, o Bruno vai falar sobre a segunda força. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo. A ameaça das entradas dos novos concorrentes no mercado é a segunda força de Porter. E ele fala nessa força ou como a entrada de novas empresas no seu mercado, né, na sua área, podem agitar ele, causar algum tipo de revelação no mercado, porque normalmente as empresas que entram, elas vêm trazendo novas ideias, grandes investimentos e sempre com uma grande força, uma grande vontade de ganhar dos concorrentes que já estão dentro desse mercado. O que essa força trata em si é como a sua empresa ou a sua área, né, a sua empresa e os seus concorrentes podem barrar ou dificultar a entrada desses novos entrantes no mercado. Isso é muito benéfico, no fim das contas, porque evitando de ter novas empresas disputando com você e com os seus concorrentes, o mercado fica fica menos dividido. Então, você, por fim das contas, seria uma coisa muito benéfica no futuro. Existem diversas maneiras em que você pode barrar, né, frear essa entrada dos novos concorrentes. E essas maneiras são simplesmente uma coisa que a empresa deve seguir sempre, que é tentar fazer a sua marca, o seu produto, o seu serviço ser bem consolidado no mercado, ser um serviço em que domine o mercado de uma certa maneira, patentes em cima dos seus produtos, né, em cima do seu serviço, contratos de exclusividade, acesso aos canais de distribuição do mercado em si, porque aí você sabe exatamente onde ir pelos melhores preços e tudo mais, e diversos outros motivos. Eu achei legal dar uma citação aqui, como uma empresa toma o controle de um certo setor, que eu peguei da Gillette. A Gillette, no setor de barbeadores, existem diversas marcas de barbeadores. Mas quando você vê alguém falando do barbeador, tem gente que chama pelo nome, Gillette. E isso é uma grande força que a empresa tem de estar ali, ela domina aquele mercado. As pessoas, o nome do produto não é o nome do produto, é o nome deles. Isso faz com que eles tenham uma grande dominância e dificulta muito para entrar os novos concorrentes, né? Agora, ligando tudo isso que eu falei, com a palestra do professor Júlio, ele citou uma coisa que eu achei legal, não citar o Brasil, a China e países concorrentes, eu achei legal citar dentro do Brasil, que ele mostrou uma hora sobre a produção de soja que a gente tem.
E aí ele começou a mostrar todos os gráficos de onde é a maior produção de soja do Brasil e tudo mais. E a gente vê que ele fala sobre, ele mostra, né, no gráfico que o Mato Grosso é o estado que mais produz soja do país, que é seguido logo pelo Paraná e o Rio Grande do Sul. Foi feita uma pesquisa, eu dei uma procurada, mas eu procurando, eu vi que a soja do Mato Grosso, ela possui uma taxa maior de proteínas. E isso é buscado muito pelos países de fora que importam essa soja de lá. Eu não sei exatamente se é o solo de lá, mas eu vi que lá a concentração de proteínas é maior. E isso faz ser um diferencial pro estado do Mato Grosso, né? Dizendo como se fossem as empresas fossem os estados. O Mato Grosso tem um diferencial sobre os outros estados, como o Paraná, graças a essa taxa proteica maior, e faz com que a procura seja mais pela soja que é produzida pelo Mato Grosso exatamente. Então, isso é uma barreira que eles têm contra os outros estados, né? A procura dos clientes faz eles terem essa vantagem. Com isso, agora eu vou passar para a próxima força e eu não sei se é o Douglas ou a Letícia que vai continuar, mas pode passar que ele segue. Bom, a terceira força do Porter é o poder de negociação dos clientes. Ele fala basicamente sobre o poder que o cliente tem de fazer as barganhas, de controlar o aumento e o decaimento dos preços do mercado e do produto. Os clientes têm a força de fazer com que os preços do mercado decaiam ou aumentem, dependendo da demanda do produto. Esse poder de barganha dos clientes tem potencial quando o volume da compra é alto e em alto volume. O produto representa uma porção significativa dos custos totais. Eles compram produtos padronizados ou commodities, fabricam internamente os produtos e estão muito preocupados com a qualidade do produto que estão adquirindo e têm todas as informações. Na palestra, foi abordado um tema no qual pode se exemplificar a soja da Baixada Santista. Não há muita concorrência nem em Santos e nem na região, então, sendo assim, o preço do produto pode variar com a procura do produto em si. Quando as empresas necessitam desse produto, aumentar o preço. Se houver uma baixa Oferta e procura, né? Isso, oferta e demanda. Esse exemplo ocorreu no ano passado aqui no Brasil. Consequente à pandemia, havia mais procura, mais países necessitando, porém, quando teve a própria pandemia, os países preferiram resguardar a sua economia um pouco, para que eles não entrarem em déficit também e quebrarem. Então, eles preferiram se resguardar um pouco e não comprar tanto, o que foi muito prejudicial para o Brasil, que vive muito desse mercado de agronegócio. O Brasil, no ano passado, pôde exportar soja com 42 países distintos, fazendo com que a indústria brasileira ficasse em déficit, porque o normal é muito mais que isso. Agora, a Letícia vai continuar com a quarta força. Se o senhor puder passar o slide, por favor. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou falar sobre a quarta força de Potter, que consiste no poder de negociação dos fornecedores. Nesse cenário tem o fornecedor, que é o maior da cadeia, que comanda ela. Ele, possuindo um monopólio do segmento, a empresa tem o poder de ditar as regras no mercado, definindo o preço, prazo do produto, porque há muito comprador e poucos fornecedores. O professor, ele fala na palestra, ele até falou sobre Taiwan, ele comparou Taiwan com o Brasil e como quando ele abre a janelinha do país, ele enxerga o mundo. Então ele tem bastante poder sobre isso, enquanto o Brasil só enxerga ele mesmo. Porque o Taiwan, no caso, possui uma cultura exportadora muito grande, tendo um poder financeiro que possibilita ditar para quem ou para qual país ele vai exportar e quanto ele vai produzir, gerando um maior poder de negociação para ele, fazendo com que ele se torne bastante importante. E é isso, a próxima força e a última fica com o Douglas. Bom, professor, a última força que a gente vai analisar aqui, ela está relacionada ao nível de competição entre as empresas do mercado. Em um âmbito com diversos competidores, consequentemente vai existir uma rivalidade muito elevada, ainda mais se forem empresas de grande porte, como é de comum.
Os efeitos da alta rivalidade serão margem de lucros apertadas. É uma busca agressiva por novos clientes e necessidade de corte de gastos na busca para obter uma vantagem competitiva no mercado. Com isso, a rivalidade indica que os concorrentes estão visando os serviços dos seus concorrentes, para que possam apresentar e oferecer um produto diferenciado e de alta qualidade, que tenham vantagens no mercado. Isso se encaixa também no produto substituto, que a gente falou lá na primeira força. De acordo com a palestra do professor, uma das formas é associar a rivalidade entre os países, pois os desenvolvimentos de cada um deles são diferentes. Um exemplo é a criação dos produtos da Apple, despertando o desejo em milhões de pessoas, porém a produção desses novos produtos é na China. E sendo assim, a China terá uma grande vantagem no mercado internacional, gerando uma rivalidade entre os outros concorrentes, que nos casos serão os outros países. A China é o maior exportador do mundo, isso ninguém pode negar, está comprovado. Eles produzem também um desejo maior de compra e necessidade. Eles buscam sempre ter uma visão maior do mundo. Por exemplo, do Brasil. Eles enxergam a gente como um poder baixo de aquisição e acabam não prezando pela qualidade do produto. Então, eles só produzem e mandam para a gente. E muita gente fala, essa coisa veio da China, é chinês, desprezando a qualidade. Mas quando se a gente for ver de verdade, a qualidade da China é absurda também. Então, concluindo, as 5 forças de Porter servem como pilares para uma empresa. Além do que se deve fazer para crescer com a empresa, você tem que tomar o cuidado e analisar as outras empresas também do mercado. Você tem que analisar o mercado como um todo, porque não é só a sua empresa que está tentando crescer. Isso acaba tornando o mercado uma rivalidade, como eu acabei de falar. E saber como enfrentar essa rivalidade é mais do que essencial. Bom, essa foi a nossa pesquisa sobre as 5 forças de Porter e os exemplos que a gente conseguiu extrair da palestra do professor. Esperamos que tenham gostado e muito obrigado, pessoal. Parabéns também, grupo 2. Vocês foram muito perspicazes para relacionar aí o conteúdo de vocês, 5 forças, e fica mais fácil, eu acho, também, você relacionar forças de mercado com aquilo que o professor Júlio passou na palestra, mas vocês foram direto ao ponto. Também gostei muito do trabalho de vocês. A mesma pergunta que eu vou fazer para vocês é aquela que eu fiz para o outro grupo. O que vocês cresceram? Porque o cérebro trabalha por associação. A ideia desse trabalho foi exatamente essa, tá? O que vocês cresceram ou aprenderam que vocês falam, nossa, enxerguei alguma coisa diferente agora. Por favor, grupo 2. Boa noite, professor. Beleza. Uma coisa que a gente, né, imagino que todo mundo do grupo foi assim também, mas principalmente eu percebi, fazendo o estudo das 5 forças, é o como as 5 forças de Porter, a gente citou muito empresas aqui e associou com os países que o professor falou, né, na palestra. E a gente vê como dito no começo, são pilares, né? Se você seguir os 5 para sua empresa, o sucesso ou a taxa de sucesso é garantido. Isso daí não é só a empresa. Os países, se os países começarem a seguir isso, eles começam a ter como é que eu posso dizer assim, ganhar uma certa porcentagem, uma certa parte do monopólio, entendeu? Ter uma vantagem. Só de seguir as 5 forças, você ganha uma vantagem no mercado. Então, é algo que eu achei bem impressionante. E o fato de não só ser empresa, mas países, qualquer coisa, se você pensar, dá para encaixar essas forças aí. Perfeito. As 5 forças, elas, quando a gente pesquisa sobre elas são realmente muito interessantes. Dá para encaixar elas com muitas coisas. A palestra foi assistindo o vídeo falando, opa, isso combina com isso combina com aquilo. Ele deixa bem explícito assim na palestra como a gente pode, dentro dessa área do Comex, indo pulando de uma área para outra e cada vez agregando conhecimento ou só para ir estudando ou para abrir uma empresa, correr atrás de um negócio, tipo, que a gente pode pegar esse conhecimento e fazer algo grande com isso, sabe? Que a gente pode explorar milhões de áreas seguindo além dessa e indo cada vez mais, pesquisando. Foi muito legal. Sensacional, Letícia, também. Lembrando que o Bruno e a Letícia falaram, olhando a pirâmide administrativa, né, nível estratégico aqui em cima, se o nível estratégico pensar nas 5 forças de Michael Porter, já consegue definir um planejamento estratégico aí de longo prazo, sem dúvida nenhuma. Tá? Mais alguma coisa, grupo 2? Mais alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu quero falar sobre, tipo assim, a gente até comentou no grupo isso aí,
Por exemplo, a gente sempre vai no âmbito da empresa, a gente sempre pensa como a gente quer crescer, o que a gente tem que fazer para crescer e permanecer lá. Só que a gente não pensa, o que eu consegui pensar agora fazendo esse trabalho, é o que, tipo assim, beleza, tem que fazer para crescer, mas você tem que tomar o cuidado com os concorrentes, que eles são a maior dificuldade, né, pelo que eu percebi. Porque, tipo assim, sempre vai ter o concorrente querendo pegar seu produto, fazer melhor, mudar só uma coisinha e falar que está melhor. Você vai ter que sempre analisar o mercado como um todo, porque senão, se você não fizer isso, você vai acabar ficando para trás, querendo ou não. Por mais que seu produto seja bom e, tipo, seja diferenciado, se você não tiver essa análise, que nem o Porter teve, de analisar esses 5 pilares, provavelmente você vai ser massacrado no mercado das empresas grandes, assim. Então foi isso que eu consegui perceber, a gente até discutiu isso lá no grupo. Interessante a E visão fora, também. Pode falar. desculpa, professor, No problem. que não é uma análise única, você vai fazer isso uma vez e vai dar certo. Não, é uma análise que vai surgir outro concorrente, você vai fazer essa análise de novo para melhorar seu produto de novo, para melhorar a empresa de novo. E é uma coisa assim consecutiva que você vai fazendo várias vezes para ir melhorando sem parar. Perfeito, Letícia. Lembro que no início desse nosso semestre eu coloquei que gerenciar negócio é gerenciar mudanças. Lembram disso? Vocês lembram ou não? Todos? Sim, professor. Então, Sim, gerenciar o professor. negócio é gerenciar mudanças. E a Vitória coloca ali. E sair da zona de conforto. Sim, não tem como você fazer algo, crescer dentro de um mercado, se você não se chacoalhar para que isso aconteça. Tá? O próprio É uma mercado flexibilidade, né, professor? vai te chacoalhar. Isso, Bruno, perfeito. O próprio mercado vai te chacoalhar. E você precisa correr atrás. Perfeito, grupo 2. Também gostei muito do trabalho de vocês. Daqui a Muito pouco a gente obrigada, vai fazer professor. um final aí. Parabéns também. Qual Obrigada. grupo quer apresentar agora? Grupo 1, grupo 4 ou grupo 5? 1, 4 ou 5, por favor. Professor, se o grupo 4 puder ser o último, vai ser legal, porque a Dani está chegando ainda. Entendi. Ela pegou chuva e aí atrasou lá. Grupo 1, pode ser vocês? Grupo 1, please. Grupo 5 também, pode ser vocês? Pupil, help us, please. Professor, só um minutinho, por favor, rapidinho. Ok. Podem me passar, Ricardo, grupo 1, que eu já abro aqui para vocês. Grupo 5, vocês vão apresentar? Grupo 5, vocês fizeram? Marcela, quem está faltando, você falou? A Dani, professor. Ela tinha entrado, né? Ela entrou e saiu, não foi? Não vi, deixa eu ver se ela já chegou. Só um minutinho. Eu vi ela, quer dizer, pelo menos eu Professor, acredito. Oi. desculpa. Não, ela tá logada na aula, ela só não tá em casa ainda. Tá, eu vi que ela entrou pelo iPhone, se eu não me engano. Só não Isso, ela só tá imagino. ouvindo, mas não tem como apresentar ainda. Entendi, entendi.
Professor, você Oi. pode dar uma olhada aí no grupo confirmar esse slide aí pra gente? Já recebi Eu não aqui, tô sim. conseguindo abrir ele aqui, só um minutinho. É que esse slide a gente fez, mas não concluiu ele, mas a gente tem a parte escrita toda por falar. Tem algum problema, assim, da gente continuar falando e não... Nenhum. Vocês pelo menos têm um começo, meio e fim no slide, não? Deixa eu só dar uma confirmada aqui, professor. Se tiver começo, meio e fim, vocês colocam como tópicos e pode apresentar como tópicos, não tem problema não. Tá aí já, ó. Então, é que a gente só conseguiu montar ele até a parte do que a gente fala do drawback, não deu continuidade, então Não não vai tem ter a problema. parte, não vai pegar a Segue. parte do final, Tá, que a segue. gente fala de outras coisas. Pode seguir? Segue a apresentação, no problem. Certo. E erraram aqui embaixo o nome da instituição, tá? Ok? Depois arrumem também, por favor. Podem começar. Tá me ouvindo, professor? Podem começar. O nosso tema que foi regimes aduaneiros especiais, baseado naquilo que a gente encontrou lá na palestra que foi passada. A gente vai começar explicando o que seria mais os regimes aduaneiros. Os regimes aduaneiros especiais são caracterizados por serem regras adquiridas para exceções às regras gerais em meio às importações e exportações. São exceções para o pagamento de tributos a fim de contribuir para as empresas que trabalham no comércio exterior. De acordo com podemos analisar na palestra ministrada, o Brasil, em suas exportações, concentra-se em uma porcentagem alta voltada para os commodities. Entre eles são açúcar, suco de laranja, soja. Porém, por mais que sejam exportados em grandes quantidades, seus valores agregados são baixos quando comparados ao dólar, que é um valor alto. E isso que termina desvalorizando mais a moeda brasileira. E falando um pouco mais agora sobre o que a gente viu na palestra, como o professor Júlio disse, o Brasil é um grande parceiro da China e dos Estados Unidos, o que acaba sendo o destino da maioria das nossas exportações. A grande maioria, eu não lembro agora a porcentagem exata, mas é uma quantidade bem grande do que vai diretamente para a China e para os Estados Unidos, que são os maiores parceiros. E também isso mostra que o Brasil tem uma certa falta tem uma dificuldade de criar umas novas possibilidades de negociações para melhorar o rendimento das nossas exportações indo para outros cantos do mundo. Outro exemplo tirado da palestra é que a grande maioria dos produtos que vêm da China não são produtos essenciais. E também outro fator é que o Brasil que a grande parte dos insumos são importados e utilizados para a produção. Se dentro do país eles fossem utilizados de forma positiva em relação aos regimes especiais, com a tentativa de trazer o maquinário e a produção do produto final aqui no Brasil, nosso país iria obter um lucro maior e aumentaria a competitividade dentro do mercado global. Agora também vou falar um pouco sobre os regimes aduaneiros que o senhor apresentou em aula. Começaria aqui no caso falando sobre o drawback, que é um regime aduaneiro especial que consiste na suspensão
e na isenção dos dos tributos dos insumos importados ou nacionais, que estejam vinculados a um produto que será exportado. Uma variante também do drawback seria a modalidade de isenção integrado, que a modalidade de isenção integrado podemos chamar de reposição de estoque, ou seja, quando a empresa já realizou nos últimos 2 anos, uma compra com pagamento de tributos que são vinculados ao produto que ela irá exportar. E agora eu passo a palavra para o Ricardo, que ele vai dar continuidade nas variantes do drawback e também falar sobre os outros regimes, como linha azul, back-to-back e o manifesto de carga. Boa noite, professor. Dá para ouvir bem? Sim. Vou dar continuidade nas modalidades do drawback. A modalidade de drawback de suspensão integrada. Ela é caracterizada como um regime aduaneiro especial de apoio à exportação e é definido pela suspensão de tributos à importação ou à aquisição. Caso não seja cumprido com a exportação, é feito o recolhimento dos tributos com as devidas correções monetárias. Uma modalidade de drawback de restituição. É a modalidade que trata das restituições dos tributos pagos na importação, dos insumos importados e utilizados na produção de bens exportados. Essa modalidade é um pouco menos usada porque as outras atuais compreendem a mesma restituição de tributos. Vou falar um pouco sobre a linha azul. A linha azul é um regime aduaneiro que permite às empresas que possam conduzir as atividades referentes ao comércio exterior de uma maneira mais eficiente e com maior agilidade, fazendo com que seja reduzido o tempo do desembaraço aduaneiro. O back-to-back se resume à intermediação dos 3 principais envolvidos, que são os negociadores, os fornecedores e os compradores. O negociador fica encarregado pela realização da compra e venda da mercadoria. É quem faz a intermediação das finanças e da operação e cuida da parte logística para que o fornecedor e o comprador não tenham imprevistos. Fornecedor é a empresa estrangeira que fica responsável pela produção do produto, pela venda ao negociador e envio a mercadoria ao país de destino. O fornecedor tem a responsabilidade de emitir os documentos de embarque também. Agora, o comprador é a empresa estrangeira responsável pela compra e importação do produto e a aguardar a entrega da carga por parte do fornecedor. Declaração de Trânsito Aduaneiro, DTA. É o documento utilizado para a realização de um despacho aduaneiro. Esse regime especial é que proporciona a possibilidade de transportar mercadorias através do controle da aduana, para que possa ser feito o deslocamento da mercadoria de um recinto alfandegado a outro, dentro do território nacional. Isso. Manifesto de carga. Seria MIC-DTA. É um documento exigido para a realização dos despachos aduaneiros de exportação, importação e regimes especiais. Este documento é coberto as operações de transporte das cargas entre o Brasil e todos os países envolvidos no Mercosul. Ele ajuda para que ocorra uma maior agilidade no tempo de trânsito, sem que tenha necessidade das cargas serem vistoriadas na fronteira. É checado apenas o lacre. Ao utilizar essa modalidade, tem a redução dos custos de armazenagem e diminuição de tempo na liberação dos EADs em relação aos portos. Né? Com isso, a gente pode concluir que os regimes aduaneiros especiais trazem formas de benefício e fazem com que ocorra maior agilidade na operação de importação e de exportação. Uma forma de facilitar os métodos de tributação e cria uma forma de garantia para que os processos fiquem mais atrativos e gerem uma maior oportunidade para investimento em outras áreas, fazendo assim com que tragam eficácia para o país, visando o resultado final, que é a competitividade e liderança em custos e suas tributações.
Concluímos assim que a utilização dos regimes aduaneiros trazem uma extrema vantagem para o comércio exterior e na parte da logística e economia para a empresa que realiza uma operação de importação ou exportação, observando sempre todas as variáveis possíveis, os benefícios, a redução do tempo da operação e os custos envolvidos em cada um dos regimes. É isso, professor. Vocês falaram bem aí dos regimes, trabalhamos aí, bem lá no começo, né, quando eu falei de drawback, linha azul, back-to-back, falamos aí também de DTA, MIC, DTA e tudo mais. Eu gostaria de ver a relação disso, essa concatenação com a palestra, por favor. Vocês têm como trazer isso à mente, usar a criatividade e trazer a palestra a esta apresentação? Bom, professor, a primeiro momento, assim, eu não estou lembrado de algo assim que eu possa trazer, a não ser o que eu citei aqui, que foi no caso que a gente montou e preparou para essa apresentação, mas agora, no momento, eu não consigo me recordar de alguma ocasião, assim, para poder dizer aqui. Ok, grupo 1. Obrigado. Pergunto para vocês também, a mesma pergunta. O que para vocês conseguiram crescer aí nesta atividade? Ok, Kainara. O que vocês conseguiram perceber aí? Poxa, professor, não crescemos porque também não conseguimos tempo hábil. Eu vi que vocês fizeram, vocês mandaram para mim ali o arquivo doc, Word, tinha vários regimes aduaneiros ali. E eu até falei para vocês, indiquei que tinha regime ali que eu não tinha falado, mas gostei muito do que vocês tinham feito. Acho que talvez o pecado tenha sido aí, na sinergia, na concatenação entre o que vocês apresentaram e a palestra do professor Júlio. E se vocês tivessem realmente tentado ou pensado nesta concatenação, eu não tenho dúvida que vocês iam falar, poxa, professor, nós usamos tal ferramenta do professor Júlio, nós pensamos naquilo que ele fez assim, 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 e realmente está muito ligado a isso. Tá? Ou até estrategicamente, o regime aduaneiro especial de drawback, ele é estratégico para uma empresa. E essa matéria, essa disciplina é gestão estratégica internacional. Então, eu acredito que vocês poderiam ter tentado fluir um pouco mais esse assunto. Jorge, eu vi que você quer falar, por favor. Então, professor, boa noite. Boa noite. O que a gente pode fazer uma concatenação em relação à palestra, né, do professor Júlio Raimundo, que ele passou bastante informação e deu muita ferramenta mesmo boa em relação tanto a método de produção global contra qualquer tipo de ponto, seja dentro do Brasil ou qualquer outro país. O que seria interessante fazer esse link do regime aduaneiro especial é que, de maneira estratégica, se o Brasil ou algum importador de grande monta quisesse, fizesse uma espécie de fluxo, seja para o drawback ou algum outro tipo de regime aduaneiro especial, porque tem vários, né? Inclusive, nesse trabalho, eu, pelo menos, acredito que os demais colegas conseguiram crescer numa parte sobre descobrir novos regimes, né? Porque tem vários e alguns bem interessantes, dependendo da área, seja de pesquisa, ou operação e produção. E o link que dá para fazer da palestra é que o professor Júlio falou sobre oportunidades diante de diversas, seja até para análise SWOT, seja fraquezas e problemas que a gente tem no Brasil, até porque o Brasil, querendo ou não, acaba sendo um país agrícola, né? A gente dá muito métodos para produção para outros países, mas a gente não faz o produto final. Até porque o Brasil ele é um dos maiores exportadores de café do mundo, mas ele não é um dos maiores produtores do produto final para o mundo, né? Que esses são Suíça, Alemanha, etc. E os regimes aduaneiros especiais, eles poderiam possibilitar a gente seja trazer
alguns diversos tipos de maquinário específico para a produção de produto final que colocasse o Brasil como numa competitividade global melhor. Show, Jorge. Você salvou aí pelo menos 0,1 do seu grupo, tá? Pelo menos 0,1 aí pela explanação, por fazer a relação, e essa relação entre o que vocês pesquisaram, ok, dos regimes aduaneiros e a palestra, ela é de extrema importância, porque vocês vão utilizar a criatividade é algo essencial no profissional de hoje. Novamente, agradeço aí ao Grupo 1 e sempre, procure fazer o seu melhor. Mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que você fale, não, isso daqui não vai me levar a lugar nenhum, pode ter certeza, você está crescendo um pouco mais, ok? Parabéns de novo, Grupo 1. Grupo 4 é com vocês agora. Vou colocar o slide aqui, dá um minuto. Quando quiserem, Grupo 4. Oi, boa noite. Boa noite. Vou começar apresentando, tá bom? A gente vai associar a palestra ministrada pelo professor Júlio com o nosso tema de planejamento estratégico no mercado internacional. E a nossa ideia foi associar a palestra utilizando a ferramenta para fazer o planejamento da organização. Então, primeiramente, para a gente entender o que seria planejamento estratégico, a gente precisaria entender os conceitos básicos. E planejar nada mais é do que traçar um plano para alcançar determinado objetivo. E estratégia compreende os métodos e meios utilizados para alcançar esses objetivos. Então, quando a gente fala sobre planejamento estratégico, seria todo o processo de criação e execução que permite à organização alcançar esses objetivos através da definição de metas e prioridades por meio de ferramentas capazes de analisar o mercado, fornecedores e até mesmo os clientes, antecipando-se aos riscos na tomada de decisão, seja ela a curto ou a longo prazo. Agora a Thalita vai dar sequência falando sobre o planejamento estratégico no mercado internacional. Bom, para a gente falar sobre o planejamento estratégico no mercado... Está bem baixo. Isso, agora sim, está melhorando. Está ouvindo? Agora sim, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, para a gente falar sobre o planejamento estratégico no mercado internacional, é a necessidade de delinear um plano, né? Visto que para atuar no mercado exterior, há etapas e situações diferentes do mercado interno. A empresa precisa estabelecer um plano de ação, normalmente de 5 anos, né? Ela define o ponto de partida e até onde ela quer chegar nesse período. Precisa estabelecer também planos de contingência para que não seja afetada pelas oscilações e as instabilidades que são muito características desse mercado. A organização, quando ela pretende incorporar no mercado internacional, ela precisa estar ciente que para obter o sucesso é necessário ter uma equipe tática e operacional bem alinhada. Para ingressar nesse mercado que é super competitivo, devido ao impacto da globalização na economia, na cultura, tudo, os produtos são muito parecidos, né? São muito parecidos, têm acesso às mesmas tecnologias, então a gente precisa atender, fazer da melhor forma, atender todas as necessidades do cliente. E para a gente ter uma base, na palestra do professor Júlio, ele apresentou várias ferramentas que a gente pode utilizar como recurso, né? Tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Vou começar, né? Se o senhor puder passar o próximo. Para análise e pesquisa de mercado, a gente tem o site ComexVis. Através dessa ferramenta, a gente pode observar qual produto é mais comercializado, qual as porcentagens de exportação, de importação, para um determinado país, para um estado, para um município, depende, para o bloco econômico. A gente pode até conferir a balança comercial do destino escolhido. Com essas informações já escolhidas, determinadas, a gente pode fazer um breve diagnóstico do mercado. Dessa forma, facilita o nosso norte, né? Dá um norte, dá uma orientação para a gente seguir. Tainá? Pode passar, professor. Próximo slide, por favor.
como ferramenta para escolher o parceiro estratégico, a gente achou o site apresentado pelo professor Júlio, que foi o Trademap. No site, a gente pode notar que a gente consegue conferir os parceiros comerciais entre os países e regiões, verificar quais são os produtos e que tipo de serviço eles estão prestando entre eles, através de fluxos comerciais mensais, trimestrais e anuais. Pode passar para o próximo, por favor. Agora sou eu, professor. Eu vou falar um pouco sobre análise de concorrência dentro do planejamento estratégico. A análise de concorrência ela precisa ser feita sempre que um país avaliar o potencial de negócio para a entrada futura de um determinado produto em outro país ou uma outra região. Uma região-alvo, né? Para que possa, através dessa análise, entender a demanda de produto e as ofertas competitivas daquele mercado que ele quer entrar. Toda vez que essa empresa objetiva a expansão de seus negócios para um novo país, ela, sem sombra de dúvida, antes de qualquer decisão final, ela precisa fazer essa análise detalhada do mercado que ela quer atingir. Então, para isso, ela se utiliza da ferramenta de análise de concorrência. As principais dicas para a análise da concorrência são a escolha de um país específico para fazer essa análise, a análise dos dados internos de comportamento de consumidores e atividades de funil, que é o público-alvo, pessoas com maior possibilidade de adquirir o produto a ser colocado neste mercado, pesquisar os principais mercados da concorrência, avaliar as dificuldades de fazer negócio no país-alvo, o país objetivado, e levar em consideração também as barreiras de idiomas e o gasto de localização dentro daquele país. A ligação que eu fiz dessa ferramenta de análise de concorrência com a palestra do professor é que ele falou sobre a importância de enxergar as oportunidades no mercado. E através das oportunidades que são surgidas, daí a margem para a organização poder fazer uma análise de concorrência e verificar qual produto ela pode exportar ou importar para uma região onde ela quer expandir o seu mercado, os seus produtos. É isso, professor. Agora a próxima pessoa vai seguir. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Essa ferramenta não foi citada na palestra do professor Júlio, mas é uma ferramenta que a gente usa lá na empresa quando a gente quer captar novos clientes e expandir o mercado lá do escritório, tá? Então, professor, quando a gente percebeu que a empresa atingiu o ponto máximo de crescimento, a gente foi buscar novas oportunidades. Para isso, a gente planejou, fez o planejamento estratégico, definimos metas e quais eram nossos objetivos naquele momento. A gente podia pesquisar um novo mercado, a gente podia vender um novo serviço, ou então atingir um novo público-alvo. E aí, para isso, a gente usou essa ferramenta, o gov.br, que é uma ferramenta do governo federal que dá acesso a serviços e auxilia, além de interesses de organizações, interesses de cidadãos. Como, por exemplo, você pode solicitar o seu passaporte, você pode solicitar o seu seguro-desemprego por essa ferramenta. Mas, falando em empresas e organizações, ele oferece estatísticas e dados principalmente para empresas que atuam no comércio exterior, que mexem com agropecuária, que mexem com licenciamento de importação, que mexem com DI,
essa ferramenta auxilia bastante nisso, tanto quando você quer solicitar um licenciamento, quando você quer retificar, ele ajuda bastante. E no caso da minha empresa, por exemplo, a gente queria captar novos clientes. Então, nós pegamos código, né, NCM, mas que fazem parte do ex-tarifário vigente. Aí a gente coloca no site o código e ele apresenta para a gente todas as empresas que trabalham com aquele código. Então, a gente define o código a ser o estado que a gente quer esse consumidor desse tipo de produto, qual é a quantidade que ele importa em real, por exemplo, eu esqueci o nome, professor, me fugiu. Demanda. Não seria demanda, seria o quanto que ele importa, tipo, até 1 milhão, até 1,5 milhão. E aí a gente define o valor da importação ou exportação desse cliente e ele apresenta todas as empresas que fazem aquele serviço, né, que importam ou exportam aquele produto. Então, dessa forma, a gente pega lá o nome da empresa, quem é o responsável, o telefone, o contato, e a gente entra em contato, a gente fala com essa empresa para oferecer nossos serviços de ex-tarifário, por exemplo. Então, eu achei muito interessante. Quando o professor Júlio começou a falar sobre algumas ferramentas que podiam ser usadas, eu logo pensei nessa, porque é uma ferramenta que está no meu dia a dia e que é uma ferramenta que eu uso. Então, eu associei muito ao meu dia a dia e ao meu trabalho. E por isso que eu trouxe ela aqui para a apresentação. Perfeito. Mais alguma coisa? Sim, a Kainara vai falar agora. Oi, professor, boa noite. Pode passar. Boa noite. Não, já passou, né? Já. Tá. Eu vou falar sobre orçamento empresarial aliado ao planejamento estratégico. O orçamento empresarial é considerado a tradução do planejamento estratégico em números, e com ele é possível estabelecer metas e objetivos, estimando como se espera que transcorram os negócios da empresa e proporcionando uma visão clara das ações que cada membro da equipe precisa executar para atingir esses objetivos. A prática do orçamento empresarial é uma das técnicas administrativas mais utilizadas pelas grandes instituições, tanto nacionais quanto multinacionais, e vem se tornando cada vez mais presentes também nas empresas de pequeno e médio porte e até microempresas. Essa prática inclui desde estruturar o plano de contas gerencial, criar uma previsão orçamentária para cada classificação financeira da empresa e comparar o valor orçado com o valor de fato realizado. Sem a realização de um orçamento de médio e longo prazo, pensando somente no dia a dia, é muito difícil para uma empresa planejar objetivos futuros. Como as meninas falaram já, nós escolhemos relacionar o trabalho com a palestra através das ferramentas do professor Júlio. E eu escolhi falar da ANUT, que é a Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga. Ela é uma entidade que defende a competitividade dos custos e da estrutura do sistema logístico brasileiro. Em seu papel de associação, a organização tem como objetivo ser um parceiro confiável na defesa dos interesses logísticos junto às esferas institucionais, com grande foco no desenvolvimento estratégico institucional e operacional dos seus clientes. Ela proporciona uma rede de informações exclusivas e planeja e executa orçamentos, investimentos, financiamentos, modelos de concessão, pagamentos e preparo de documentos. Com mais de 12 anos de atuação na área e sendo reconhecida como a mais representativa do segmento no país, estão entre os seus associados o Grupo Votorantim, a Uzi Minas e a JBS. Agora a Dani vai seguir. Boa noite. Boa noite. Então, entre tantas sugestões que o professor Júlio deu para a gente, né, de vários sites lá que eu achei muito interessante para a gente consultar, eu escolhi essa ATP, uma associação que existe há aproximadamente 7 anos. Eles fazem muitos estudos e muitos projetos voltados para a melhoria e modernização
da infraestrutura portuária brasileira, né? Eu acho que no planejamento estratégico é muito importante esse tipo de consulta. Eles dão a possibilidade da gente consultar vários portos, né? Quais são as cargas que cada porto consegue transportar, se é carga granel, granel sólido, granel líquido, o tamanho, né, que cada navio consegue atracar nesses portos. Eles dão acesso também se o porto é privado, é público, em todas as regiões do país, né? Norte, Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, todos eles. Os tipos o sistema, né, operacional, se ele está em construção, o que está construindo, se ele está em operação, o tamanho dos portos, né, que é uma coisa muito importante para a operação do processo, né? E isso garante uma facilidade no planejamento do logístico, nos custos, no tempo de execução do processo. Marcela? Agora, professora, a gente, para fechar, vai falar um pouquinho sobre o que a gente percebeu do que é o planejamento estratégico e o que essas ferramentas podem auxiliar no dia a dia da organização. Então, conforme foi falado na palestra do professor Júlio, deixa eu só desligar meu alarme aqui. Conforme foi falado na palestra do professor Júlio, essas ferramentas auxiliam a organização a alcançar as metas e objetivos estabelecidos no planejamento estratégico e elas auxiliam a empresa a reduzir custos, otimizar tempo na realização das atividades organizacionais, apresentam informações e estatísticas, como o GOV, por exemplo, importantes na tomada de decisões da empresa. Elas são úteis na realização de processos operacionais e possibilitam a visualização de novos parceiros comerciais e de novos mercados para oferecer aquele produto ou serviço que ela presta. Além disso, com isso a gente pode notar que a organização tem mais facilidade e praticidade no seu dia a dia ao utilizar essas ferramentas. Mais alguma coisa, grupo? Era só isso da minha parte, professor. Show de bola, grupo 4. Também gostei que vocês concatenaram bem aí, tanto a palestra quanto algumas ferramentas. O que eu achei interessante é que vocês pegaram pontualmente algumas ferramentas para trabalhar com planejamento estratégico. Deste trabalho todo, o que vocês cresceram, o que vocês perceberam de importante? Poxa, isso daqui ficou legal, agora eu não esqueço mais. Olha, professor, foi aquilo que eu te falei. Da minha parte, eu senti muito assim, poder ligar o meu trabalho com a faculdade e palestras de outros professores, profissionais, né? Então, quando o professor falou, eu falei, na hora eu saquei. E eu achei muito interessante que o meu cotidiano está dentro da faculdade e a faculdade está dentro ali do meu trabalho, do que eu faço durante a minha semana, durante o meu dia. E isso foi o mais marcante, assim, para mim, que foi poder relacionar o que eu estudo com o que eu faço no meu trabalho. Perfeito. Falta, em algumas faculdades ou alguns cursos, falta realmente essa ligação entre o comércio, ou então a empresa e a relação com a academia. Eu e Idem, a gente estava até conversando lá no grupo sobre isso, né? Que a gente, um monte de site desse, a gente não tinha nem noção de quanta coisa, quanta informação, quanta riqueza de informação a gente consegue consultar. E a gente estava falando da Marcela também, que ela falou isso lá no grupo, e é isso aí, o meu também. Tem um monte de coisa de trabalho lá. Que coisa legal que a gente consegue consultar essas coisas, saber sobre detalhes de portos, assim, muita riqueza de informação que a gente tem realmente. Muito legal. Show, Daniele, obrigado também. Mais alguém quer falar alguma coisa do grupo 4? Acho que não, professor. Estamos encerrados, eu acho. Show de bola. Agora, obrigada. Agradeço vocês, agradeço também todos os que aqui apresentaram.
Agora eu vou pedir, grupo 3, que não seja o seu grupo, tá? Qual grupo que você acredita, vocês acreditam que, poxa, professor, gostei da apresentação e do conteúdo do grupo tal. Por favor, grupo 3. Vou fazer a mesma pergunta para o grupo 2, 1 e 4, tá? Já vão pensando aí. 2 minutos para esse pensamento para vocês definirem, ok? Grupo 3, que não seja o 3, qual grupo? A mesma coisa o 2, 1 e o 4, por favor. Isso vai dar aí 0,10 a mais, tá? A equipe ou o grupo que for mais votado vai dar 0,10 a mais. Porque foi o que agregou valor a todos também. Conseguiram trabalhar os conceitos aí, conhecimento de forma clara e objetiva. Grupo 3. Please, grupo 3, decidiram? Professora, é para falar aqui ou para falar no grupo? Não, aqui mesmo, pode falar aqui. Já decidiram alguém? Algum grupo? Grupo 2, 1 ou 4, vocês acreditam que foram melhores aí nessa apresentação de hoje? A gente escolheu o grupo 2. Grupo 2. Grupo 2, vocês, grupo 3, 1 ou 4? Professor, só para confirmar, o 2 foram as 5 forças de Porter, né? Isso. Ah, tá. Isso mesmo. Grupo 2, por favor, 3, 1 ou 4? Quer ver que vai dar empate? Todo mundo vai votar em um. Grupo 2, please. Podem falar aqui, ok? Professor, Oi. eu tinha mandado no grupo do WhatsApp para você. O último foi o grupo 4, né? Foi. A gente estava comentando dele, agora a gente... Grupo 4, então? Ok, grupo 1, por favor. Grupo 3, 2 ou 4? O grupo 2, professor. Grupo 2. Grupo 4, por favor. Grupo 3, 2 ou 1? Professor, Lê, obrigada, tá? A gente vai pelo 2 também, que é o de 5 forças de Porter, né? Tá. Então é isso, grupo 2 conseguiram mais 0,10 na votação aqui. Professor, Oi. Antes de o senhor encerrar, o senhor pode falar qual que é o grupo que vai ganhar, quanto que vai ganhar, o primeiro, segundo lugar, para a gente já poder organizar na nota, por favor? Já acabou o semestre. A TD1 já foi. Bimestre. Tá? Verdade. É. Obrigada, pessoal que votou. Grupo 4 conseguiram fechar aí com mais 0,2, né? Grupo 4 teve 33 pontos no jogo, então fechou com mais 0,2. Ok, grupo 4? Segundo colocado foi o grupo 2, mais 0,1, grupo 2. Terceiro colocado foi o grupo 3, mais 0,05, grupo 3. Dúvidas, turma? Daria tempo de apresentar o grupo 5. O grupo 5 ficou para a próxima semana.
Ok, grupo 5. Tem alguém do grupo 5 aqui online? Grupo 5, por favor, alguém online? Deixa eu ver aqui. Alexandre, Gabriela, Enzo, Carlos Henrique, Camila e Pamela. Alguém online? Turma, era isso por hoje. Obrigado pela consideração de vocês, por trabalharem afincamente aí. E quando assim vocês fazem, acreditem. É para o bem de vocês, vocês estão crescendo em conhecimento. E ao final é isso que vale para o professor, é isso que vale para vocês, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus. Acabaram de decretar lockdown em Santos, na Baixada Santista, tá? Acabaram de decretar. Se cuidem, ok? Sério, professor? Sério, acabaram de decretar. Se cuidem Tchau, todos, professor. então. Bom final de semana. Se Tchau, cuida tchau. também. Professor. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Cuidem. Tchau, professor. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.